Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui à página do Vitor Novaes. Hoje o tema é extremamente relevante, importante, interessantíssimo, principalmente para você que é dono de empresa. É um instrumento de cabeceira, é um instrumento que vai te ajudar a buscar novos patamares. E se você está com a degola no pescoço, é isso aqui que vai te salvar. Isso aqui é uma das ferramentas mais utilizadas na visão de turnaround, né? Naquela repaginada dentro dos negócios. E você que está chegando aqui agora, já ajuda esse canal a crescer, a ganhar mais força. Então se inscreve, curte e compartilha esse material, porque eu tenho certeza que vai mudar o jogo do seu negócio. E vamos para cima, porque sabe que comigo não é muito de papo não. Vamos fazer a coisa acontecer. Hoje nós vamos falar de como analisar uma DRE para fazer redução de custo dentro da nossa operação. Vamos lá aprender a fazer, a olhar essa ferramenta mais de perto? Vem comigo. Galera, aqui eu tenho um modelo de DRE, né? São números fictícios, mas eu trago para vocês aqui, porque essa forma de fazer para mim é melhor. Esse é o modelinho que eu uso com meus alunos, então se vocês pararem para ver, além de eu ter aqui a rúbrica, né? Eu tenho também dizendo o que é que mede, o que é que impacta. Mas eu vou, só para sintetizar isso aqui, eu vou ocultar essas duas abas e vou sintetizar. Bem, a estrutura da DRE, primeiro mostrar para vocês aqui, né? O que que a gente tem? A gente tem as receitas, né? Então, tudo que vem a nível de entrada financeira, econômica, as deduções dessa receita, ou seja, tudo que está ligado, interligado. Então, por exemplo, o que é que pode ser uma dedução de receita? Pode ser uma devolução, pode ser os impostos ligados ao Simples Nacional, podem ser bonificações, né? Aqui eu não coloquei, mas é só a nível de exemplo. Beleza? A gente entra na estrutura de custo. Então, a estrutura da DRE é receita, deduções de receita, menos CMV, que é o custo da mercadoria vendida, né? Quanto você empregou ali naquele produto. Por que tem embalagem em perdas? Porque, teoricamente, o conceito de CMV é tudo que está empregado, impregnado no custo, que tem a ver com o produto, né? Então, por exemplo, o frete de entrega para o cliente tem a ver com o produto? Não, não tem. Por quê? Porque eu não preciso do frete para vender. Agora eu preciso do produto. E eu preciso da sacola, né? Aí depende do conceito de cada negócio. Tem empresas hoje, como por exemplo, supermercados, que já vendem a sacola de forma isolada, né? Então passa a ser uma nova receita. eh, e acaba sendo CMV também, né? Acaba ficando aqui porque ela passa a ser um produto. Mas tem gente que não considera dessa maneira. A gente tem as despesas operacionais, aqui eu dividi em pessoal, imóvel, estrutura, administrativa e comercial, só para simplificar. Então, dentro de pessoal, a gente tem salários ordenados, comissões sobre vendas, o EBITDA, né, earnings before income taxes, depreciation, amortization, ou seja, são os nossos lucros, teoricamente, antes de todas as taxas, depreciações e amortizações ligadas a esse negócio. Então, por exemplo, eu entro aqui depreciação e amortização, eu tiro, né, o DA para ser o EBIT, e aí quando eu tiro os demais, eu entro no lucro operacional. Quando eu chego no lucro operacional, né, nesse resultado financeiro aqui, por que eu botei resultado financeiro? Porque o EBITDA é o que a gente tem mais perto do nosso fluxo de caixa. Nosso lucro operacional, dentro desse aqui, tem uma diferença, galera. Resultado econômico é diferente de resultado financeiro, né? Digamos, resultado econômico não é resultado contábil, tá? Então, aqui é o nosso resultado contábil, apurado na DRE, econômico, e a projeção do resultado financeiro, dinheiro no caixa, lembra que caixa rei, ela é projetada lá na DFC. Então, agora que vocês entenderam aqui mais ou menos a estrutura, enfim, eu entro aqui no lucro líquido, né? Faço a retirada de sócios, e aqui eu tenho efetivamente o resultado final do negócio. Isso aqui retrata o déficit, o fluxo de caixa? Não. Não porque eu vendi, por exemplo, aqui R$ 100.000, mas posso ter recebido isso em 3, 4, 5, 10 parcelas. A gente só vai ver isso lá. Aqui é tudo que é no regime de competência, ou seja, do período que a gente emite os documentos fiscais. Basicamente é isso. Beleza? Vamos sintetizar aqui para facilitar agora a nossa leitura. Galera, primeira grande lição, né? O que que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar, aqui embaixo eu tenho um consolidado, os percentuais e entender se de cada conta dessa aqui, os percentuais que foram atingidos, se eles fazem sentido com a média que eu espero. Então, a primeira grande recomendação quando a gente vai fazer uma análise de custo é entender esses percentuais médios aqui, entender esses percentuais de participação, porque imagina você o seguinte, vamos pegar aqui salários e ordenados.
está dando uma média de 11,4% da minha receita. Imagina você que você tem esse balizador aí, já uma análise histórica, que você fala assim, ó, meu custo com salário e ordenados, ele está aí entre 8 e 12%. Imagina que um mês isso aqui bate 15%. Isso não vai ser um alerta para você? É como se fosse uma meta. Então, se você sabe que extrapolou, alguma coisa aconteceu. Ou você gastou mais nessa rúbrica, ou você faturou menos, e aí, por ser uma despesa fixa, isso aqui acabou o quê? Aumentando na participação. Isso aí te alerta para tomar uma atitude. E é essa lógica que a gente vai usar para todas as outras rúbricas. Se vocês entenderem isso aqui, meus amigos, o jogo está ganho. Qual o grande problema também? Aí fica uma recomendação. Vou até voltar a câmera aqui. É um documento de cabeceira. Isso tem que ser fechado todo mês. Ah, Vitor, meu contador ele fecha trimestralmente para ele emitir a guia de imposto, tal, 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 tal. Eu falei, campeão, faça gerencial, faça na mão, pega lá. É igual o seu cartão de crédito. Abre seu cartão de crédito todo mês, abre ele e, e lança, né, todas as despesas que você tem. Aqui é a mesma coisa. E é por aqui que a gente vai, ó. Se vocês olharem muito bem aqui, ó, eu tenho aqui as variações, eu usei números aleatórios. Se vocês olharem aqui, eu tenho dois. Deixa eu ver, deixa eu calcular o percentual de quanto vai ficar aqui de evolução. Na verdade, devolução acho que eu achei um volume fixo. Deixa eu ver um que eu não botei fórmula, só para a gente chegar aqui. Aqui eu também usei fórmula, ó, mas só para vocês terem ideia, eu vou desfazer aqui a fórmula só para vocês entenderem quanto por cento equivale. Então, o CMV aqui, ó, ele está equivalendo. Opa, deixa eu. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu dividi o valor da compra da mercadoria. Olha a rúbrica aqui, compra de mercadoria. Eu dividi ela pelo faturamento. E aqui eu achei 50, 57, 48%. O que que a gente tem aqui, meus amigos? A gente tem um ponto de atenção. A gente tem um ponto de atenção. Por que que meu custo subiu 7%? Eu aumentei o volume de venda, ok, mas é proporcional. Eu vendi produtos que são mais caros na sua base, né, na sua essência. Será que eu dei mais desconto, né? Aqui eu não coloquei tá aqui, ó, Ruby desconto. Será que eu dei mais desconto? E isso, apesar de ter vendido mais, mas teoricamente na unidade unificada eu tenho uma receita menor, o custo ficou um pouco mais elevado dentro da sua proporcionalidade. Isso aqui é importantíssimo entender, porque veja você bem, ó, só daqui para cá foi 7%. Tem negócio que não dá 7% no mês. Então, o que é que você tem que fazer aqui enquanto você é dono do negócio, enquanto você é empresário, gestor, executivo, diretor? Você tem que pegar esses 7% e você tem que abrir isso aqui, ó. Eu coloquei na rúbrica de frete, tá? Mas vocês entenderam o que é o cálculo. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que se debruçar disso aqui. Tem que chegar para o comprador, ou você mesmo, puxa um extrato, né? Abre aqui uma nota explicativa, ó. Chega aqui, ó, NE1, nota explicativa NE1. E aí você abre aqui, ó, uma NE1. E o que é que você vai fazer? Você vai exportar aqui todas as notas fiscais. Número do documento, fornecedor, né? Cria aqui uma rúbrica, desce essas notas e você vai olhar uma por uma para ver os documentos, aquilo que você vendeu, os itens que você vendeu, se de fato teve alguma coisa, se você comprou mais caro, se foi uma venda por encomenda e você não comprou na fábrica, você acabou comprando de um distribuidor, se você ofereceu mais desconto, como a gente falou, se você vendeu uma outra categoria de produto, se alguém errou na precificação, né? E aí você acabou vendendo mais porque o preço estava errado e aí você, ó, tomou prejuízo. Então, tudo isso são ações que vocês obrigatoriamente precisam fazer. Precisam fazer. Se vocês não fizerem isso todos os meses, vocês estão fadados ao fracasso, porque uma hora você vai perder a mão disso. E olha o que eu fiz aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, eu coloquei janeiro, fevereiro e março. Eu coloquei um trimestre, tirei a média e o desvio padrão. Por que eu fiz isso? Para vocês entenderem que a leitura é vertical, então é sempre nessa linha, e aí eu disse a vocês para entenderem os percentuais de participação de cada rúbrica, né, de cada linhazinha dessa aqui. Então isso você faz na vertical e depois você compara isso na horizontal, você compara com os demais meses. Então aqui a gente comparou e a gente viu uma variação percentual, aqui de 7%, aqui de 9%. Então, vocês entenderam o quanto isso aqui pode afetar o negócio de vocês? Deixa eu apagar
manter aqui para não perder a minha base que a gente usa aqui, com os nossos alunos, e aqui é a mesma coisa, né? Aqui você tem as participações, eu posso até somar aqui também, ó, só para a gente ter o valor das rubricas bonitinhas e vocês acompanharem isso, ó. Nesse caso, eu botei o valor padrão. Aqui diminuiu. Por que diminuiu? Se vocês olharem aqui, ó, eu botei na hora extra. Então, às vezes, se você não acompanha, só de você acompanhar o total, que a gente chama o sintético, né? Só de você olhar o sintético já chama a sua atenção. Você fala, ô, gente, peraí, eu não aumentei minha equipe, eu não diminuí, não demiti ninguém, não paguei processo, não dei férias a ninguém, por que que o custo alterou? Essa é a pergunta. Aí você vai lá, abre a conta, né? Sai do sintético, abre o analítico, e você fala: Ah, rapaz, ó, salário tá ok, mesmo padrão, comissões tá ok, né? Tá dentro da faixa, apesar que aqui eu botei um valor fixo, mas vamos colocar que a comissão foi 1,5%. 1,5% do faturamento, né? Faturamento líquido. Então deu aqui 1.700 e pouco. Pronto. O valor deu diferente, mas deu proporcional à receita líquida, né? Que é a receita bruta, quanto entrou, menos as devoluções, bonificações e outros elementos que estejam aí. Então, para vocês verem que aqui faz sentido, né? Então, até aqui tudo bem, tudo bem. Quando você chega nas horas extras, opa, aqui eu tenho uma gafe, aqui eu tenho um erro, aqui eu tenho um problema de hora extra, eu preciso tratar. Nesse caso aqui, foi tratado por bem. Tivemos um aumento, né? Naturalmente teve um aumento de venda, aí o gestor deve saber por que que aumentou. Ah, Vitor, pô, a gente vendeu mais aí, teve uns clientes que chegaram fora de horário, e aí eu deixei a galera ficar para poder não perder a venda. Isso que aconteceu, por isso que gerou essa hora extra. Beleza, eu vendi 50 mil a mais. E a gente vai ver isso na última linha, se compensou ou não compensou isso, já que o CMV também subiu para 57%. Vocês lembram que eu fiz aqui? 57%. Pronto, aqui as administrativas eu botei valores aqui padrão, né? Taxazinha de cartão, botei 2%, pode ser mais, pode ser menos, depende. Às vezes tem gente que faz antecipação, então tem que ter muito cuidado com isso. Aqui eu coloquei o frete, né? Frete de entrega, botei um valor fixo, mas também pode ser proporcional. Frete, na verdade, eu quis dizer logística, tá? Então, qual custo você tem com caminhão, com combustível, com manutenção, etc, etc. Joga aqui a depreciação que você tem dos seus ativos, né, seus computadores, seu caminhão, suas coisas, e aí você vai ter aqui, eu botei juros como se você estivesse quitando uma operação, né, tarifas bancárias, algumas tarifas de banco que você tem aí, e aqui o resultado financeiro. No final das contas, esse negócio deixou 20 pau. Aqui você pagou o Prolabore e aqui você está fazendo a retirada do sócio. Sobrou ainda para a empresa esse valor aqui, de 10 mil reais, 18 mil reais e 7 mil reais, né? Dando uma média aqui de 12%. É um resultado bacana, bem expressivo. Lembrando que são números hipotéticos, tá, meu povo? Então, vou colocar aqui a minha receita bruta só para a gente achar quanto é que fica, qual é a representatividade desses valores. Ó, se vocês olharem bem, só para entender aqui o que é o domínio do número, né? Olha que coisa interessante. Aqui eu ganhei 10%, aqui eu ganhei 12%. Só que aqui para ganhar 12, eu tive que fazer um esforço de 50% a mais, né? O que é que significa aqui? Cara, vale a pena ter um esforço adicional de 50% para ganhar 2% a mais? Aí vocês têm que fazer essa conta. Tem gente que está ganhando muito pouco. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias da CIMED. A CIMED está passando de 3 bi, né? 3 bilhões de reais. Por outro lado, a margem dela diminuiu. É como se ela tivesse dando, ao invés de 10 aqui, dando 7%, vendendo a mais, né? É mais ou menos o que aconteceu com a CIMED. Aí você tem que se perguntar, cara, eu fiz esse movimento de crescimento, será que foi salutar? Será que foi provisório? Às vezes é planejado, tá? Às vezes eles, na verdade, aconteceu uma retirada de sócio, né? Tem uma questão de impostos aí ligada e isso mexeu no resultado. Isso também é um dos movimentos que aconteceu. Mas vamos pensar de forma isolada só na composição do negócio. Às vezes você cresce, 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 mas sua margem, ó, aperta. Porque você aumentou o nível de despesa, colocou mais funcionário, botou mais carros aí para fazer toda a logística, e aí seu lucro está menor. E o que que você tem que se perguntar? Bem, eu fiz esse esforço adicional na entrada, né, para poder ganhar esse mercado, para aumentar meu poder de venda, só que agora eu preciso me tornar eficiente. Ou eu já começo a cobrar mais caro, ou eu agora que aprendi, entendi, já dominei esses novos mercados, eu vou reduzir o meu custo, eu vou tornar a minha operação mais eficiente, eu vou empregar tecnologia, sei lá,
vou fazer alguns movimentos para eu ter o mesmo nível de eficiência ou até melhor de quando eu era pequeno. Se não, meus amigos, eu não vou dizer aqui o que é certo e o que é errado, mas pensa logicamente, você vendia 100 mil, ganhava 20. Agora você está vendendo 300, está ganhando 15. Essa é a grande máxima que vocês têm que entender dentro dos negócios. Esquece essa parte aqui de investimento CAPEX, eu botei como aleatório, e a leitura dos indicadores principais, né? Qual foi a margem bruta, qual foi o CMV, quanto de OPEX, qual a margem EBITDA, qual a margem EBIT, qual a margem líquida, qual a margem de contribuição. Por que que eu estou colocando isso aqui, galera? Lembra que eu falei? Isso aqui vai dizer a vocês se vocês estão indo bem ou mal. Você fala assim, pô, minha margem bruta caiu aqui. Mas se eu aumentei de venda no mês tal, né? Janeiro, fevereiro, março. Vou botar aqui janeiro, fevereiro e março. Será que faz sentido essa queda de 10% na minha margem bruta? Né? Aqui a gente já tem uma margem mais equilibrada. Então, o que é que chama a atenção de vocês? Opa, eu preciso mergulhar nesse mês aqui. Meu CMV está maravilhoso aqui, ó. Você já tem a resposta da sua margem ter diminuído, porque o seu CMV aumentou muito. Então, muito provavelmente, nesse mês de fevereiro, o trabalho que você tem que fazer é mergulhar nos produtos e entender o que aconteceu. Se foi desconto, se foi uma precificação errada, se você comprou mais caro, e aí pegar seu fornecedor, ó, e apertar, puxar a orelha dele, pedir uma bonificação para ajudar nessa compensação, isso funciona muito bem. Né? Aqui seu OPEX, né? Entender, aqui ó, você teve uma queda de OPEX. Você teve uma queda de OPEX. OPEX são as despesas que você tem, né? Não é o custo da sua operação, os gastos da sua operação e que são recorrentes. Então aqui você tem uma redução, é entender, pô, por que minha redução? Você sabe o que é que houve aqui? A redução é porque você vendeu mais com o mesmo gasto operacional. Então, naturalmente, você tem uma redução. Isso aqui pode ser uma meta. Você fala, ó, estava na faixa de 39, 41. Porra, eu quero minha despesa nessa faixa de 30%. Então, você pode passar a entender que você quer um teto de 33% de OPEX, né? Ou seja, aqui a gente começa a entender qual o ponto de equilíbrio. E, naturalmente, da mesma forma que o OPEX foi muito bom, o CMV foi muito ruim. Se você trabalhar aqui esse ponto fraco do CMV, como eu te falei, aperta fornecedor, procura entender, se for desconto, faz campanha, faz treinamento com a equipe de vendas, você aqui vai ter uma margem considerável, você vai ser daqueles 12%, né, que tava, eu coloquei aqui, apaguei. Você vai tirar de 12%, talvez para 15%, talvez para 16%, e aí, ó, você começa a ter um ganho expressivo, meus amigos. Beleza? Então, para vocês entenderem, eu espero que isso aqui ajude bastante vocês, porque isso aqui, meus amigos, é uma das ferramentas. Isso é uma ferramenta universal. Isso aqui vai ajudar vocês a mudar o patamar, mudar o jogo, mudar a história que vocês estão vivendo aí. Isso aqui é de eterno, não importa o tamanho da sua empresa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ajudar esse conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Valeu, galera. Aquele abraço e fiquem com Deus.